e hoje nós estaremos falando sobre o tema fé e conversão. E para nos ajudar nesse tema, estão conosco nessa noite o Luiz, da Missão Conhecer de Deus. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Diácono. Boa noite para você que nos acompanha também. Você que não me conhece, como o Diácono disse, sou o Luiz, da Missão Conhecer de Deus, e é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, justamente trazendo aquilo que Deus fez na minha vida para falar juntamente com vocês. Eu quero te explicar aquilo que Ele pode fazer a mais na nossa vida. Sabe, Diácono? E é uma coisa que, vindo para cá, ficava muito no meu coração, aquelas palavras de aonde Jesus nos tirou e aonde nós estamos. Para que a gente nunca se esqueça de onde Ele nos tirou. Que nunca que nós esqueçamos que um dia nós fomos e seremos pó novamente. Então, quando eu vinha para cá, Jesus colocava no meu coração e falava assim: filho, vai lá e fala tudo o que eu fiz e tenho feito na sua vida. Porque lembre as pessoas que as pessoas estão se esquecendo de onde eu tirei cada um delas. Então, é com imensa alegria que eu venho aqui partilhar com vocês aquilo que Deus transformou na minha vida, aquilo que Deus tem feito todos os dias comigo. Então, eu queria que você pegasse a sua palavra comigo, você que está com a sua palavra, lá em João 20, no versículo 24, diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes e disse: se eu não ver os pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Quando o Senhor colocou essas palavras no meu coração, é exatamente aquilo que aconteceu comigo, Luiz, aquilo que foi feito na minha vida e que eu queria trazer para vocês hoje, queria trazer para você que nos acompanha. Você que me olha, você que me vê, muitas pessoas olham para mim e dizem: nossa, menino novo, é novo mais ou menos, eu tenho 25 anos, estou com algumas aí, vamos dizer assim, algumas cargas da vida, aquilo que o Senhor colocou para mim. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele nunca te abandona e Ele nunca vai te abandonar. Foi o que Ele fez comigo. Assim, quando eu era criança, a palavra diz que Deus, Ele não abandona nem as viúvas, Ele não abandona os órfãos, Ele não abandona aqueles que são os idosos, Ele tem um carinho especial por cada um deles. E já nessa noite eu quero dizer para você que, independente de como você estiver, eu tenho certeza que Deus, Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. E meu irmão, minha irmã, eu, quando nasci, minha mãe veio do interior, ela veio de São Francisco, não sei se você conhece, mas ela veio de lá para poder conseguir uma vida melhor aqui em Belo Horizonte, para os meus avós, a qual a vida era muito precária. Minha mãe veio para cá com 14 anos. Quando ela fez 17, ela conheceu meu pai, engravidou e deu a notícia para ele a qual estava grávida. Meu pai, sem pensar duas vezes, me rejeitou e foi para o mundo, enquanto a minha mãe ficou sozinha. E minha mãe veio para cá justamente para ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus avós. E um baque na vida dela foi instaurado pela questão do meu pai. Quando a minha mãe estava grávida, a gestação, muitos chegaram, falaram com ela para a questão do aborto. Muitas falaram: olha, Aparecida, o aborto é a melhor solução, aborte, esse filho vai ser uma dor de cabeça, ele não vai trazer paz para você. E minha mãe, já com isso dentro do coração, ela já queria, que as coisas pudessem dar errado, ela não queria que isso acontecesse. Então, dentro do coração dela, ela colocou que o aborto seria feito na vida dela. E naquele momento, ela trabalhava como uma funcionária, uma empregada doméstica. E naquele momento, a sua patroa, no caso, como eu chamava de vó, ela ficou sabendo de qual era o plano da minha mãe e disse a ela: olha, Aparecida, não precisa abortar o seu filho. Tenha o seu filho, eu vou ajudar a criar ele, a gente faz o que for possível, mas não tire a vida. Naquele momento eu tenho certeza que, mesmo eu estando dentro do ventre da minha mãe, eu tenho
a certeza que eu pulei de alegria naquele momento, porque a minha vida não foi tirada naquele momento. E minha mãe teve a certeza de que eu poderia ser criado em um lar. Só que, meus queridos, a vida ela não é fácil para ninguém. Minha mãe, quando veio do interior, ela veio com uma doença. E ela descobriu muito tarde essa doença. Então, aos 33 anos, minha mãe veio a falecer. Eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade quando a minha mãe ela caiu aos meus pés. Então, para vocês entenderem um pouco mais, um menino que foi criado sem o pai, perde a mãe com 8 anos de idade, sem contar que, como eu pulei um pouco, mas eu perdi o meu pai também aos 7 anos de idade e perdi a minha mãe aos 8 anos de idade. O meu pai eu nunca tive contato, nunca o conheci, não sei nem o rosto, a fisionomia dele. Conversei com ele apenas uma vez. Conversei com ele em uma semana, na outra semana ele veio a falecer. Como se fosse Deus falando: filho, este é o seu pai. E eu lembro que no telefone, quando eu conversava com ele, ele dizia: perdão, perdão, perdão. E a única coisa que eu dizia era: papai, papai, papai. Ou seja, a única coisa que eu queria era sentir um amor de pai. A única coisa que eu queria era estar com meu pai. E naquele momento que eu conversava com ele, dentro do meu coraçãozinho falava: eu vou conhecer o meu pai. Eu vou ter uma intimidade com meu pai. E logo depois de uma semana, Deus retira o meu pai deste mundo. Então naquele momento eu coloquei dentro do meu coração que Deus era um homem mau. Eu era uma criança de 7 anos. E convivia com aquilo de uma forma muito ruim. Quando eu fiz 8 anos de idade, minha mãe veio a falecer na minha frente. Então, naquele momento, eu instaurei dentro do meu coração que Deus ele era um carrasco, que Deus não era pai, pelo contrário, Ele tirava todas as pessoas a quais eram os meus fundamentos, as quais eu tinha algo dentro de mim que poderia me sustentar, que é o nosso pai, a nossa mãe. E eu não tinha. Com 8 anos de idade, meu irmão, minha irmã, eu não tinha pai, eu não tinha mãe. Eu fui criado em uma casa onde eu era bem-vindo, mas ao mesmo tempo eu não era bem-vindo. Porque eu quero te dizer o seguinte: o preconceito ele existe e ele sempre vai existir. Então, para uma criança que foi criada como o bastardo, uma criança que foi criada como o filho da empregada, isso gerava na época aos olhos das pessoas muita inveja, muita fofoca, muita cobiça. E eu fui crescendo pela patroa da minha mãe, a qual eu chamava de vó, ao ensinamento ao qual ela tinha para poder me passar. E graças e louvado seja o nosso Senhor, ela era muito católica, e ela sempre me colocou num caminho aonde fosse reto, um caminho aonde eu não pudesse nem olhar para a esquerda nem para a direita. Então, ao longo da minha caminhada como criança, adolescente, eu fui conhecendo pessoas, conhecendo rotinas, as quais foram me apresentadas muitas coisas a qual eu poderia ter saído daquilo que era o propósito de Deus. Então, muitas das vezes foi me apresentado o tráfico, foi me apresentado as drogas, foi me apresentado a prostituição. Muitas coisas que nós conhecemos eu convivi com pessoas que eram os meus amigos que hoje não estão mais aqui, porque infelizmente perderam a vida porque escolheram outro caminho. Mas eu sempre digo que Deus ele colocou a mão sobre mim. Deus ele colocou a mão sobre mim de uma forma a qual eu não sei explicar para você, sabe, diácono? Eu não sei falar com você aquilo que Deus tem para mim. E hoje na caminhada que eu estou, eu consigo ver que, como a palavra nos ensina, Deus ele tem um carinho especial pelos órfãos. Ele tem um carinho especial, a qual quando ele vê que nós estamos indo para a direita ou para a esquerda, ele coloca a sua mão e traz a gente de novo. E ao longo da minha vida, isso sempre foi contínuo. Só que, se não bastasse a perda da minha mãe, a perda do meu pai, quando eu fiz os meus 15 anos de idade, a minha avó, a qual me criava, ela veio a falecer. Ela veio a falecer com 94 anos de idade. Então, um menino de 15 anos de idade, onde não tinha pai, não tinha mãe, ele não tinha mais estruturas de pessoas ali, ficou sozinho no mundo. Então eu não tinha para onde ir, eu não tinha com quem falar, com quem conversar, com quem chorar. Ou seja, eu fiquei sozinho no mundo. Era o sentimento que eu tinha, era de estar sozinho. E eu lembro como se fosse hoje, queridos, que quando eu fiquei sozinho, eu lembro que eu tinha um quadro de Jesus misericordioso,
a qual eu apontei o dedo, olha a audácia, diácono. Eu apontei o dedo na cara dele e virei para ele e falei assim: olha, você não existe. Você não é pai. Não existe esse Deus, não existe esse amor que as pessoas pregam. Não existe porque o Senhor me tirou tudo e me deixou só. E eu fui viver na casa de pessoas que eram parentes da minha avó, de criação, a quais não tinham vínculo nenhum. Então pense você comigo, um jovem de 15 anos, um jovem que tinha tantas coisas a serem oferecidas, tantas coisas que estava vivendo. Então eu fui entrar em uma outra rotina, em uma outra casa. Então, queridos, nunca fui um jovem santo, pelo contrário. Tive as minhas particularidades, a quais me envolvi em drogas, sim, bebidas, orgias. Fui vivendo aquilo que o mundo foi me oferecendo com 15 anos de idade, com 16, 17. Só que chegou um momento da minha vida que estava faltando algo. E foi naquele momento a qual eu pensei comigo, eu falei, eu preciso desenterrar uma coisa que eu enterrei quando eu perdi os meus pais, quando eu perdi as coisas. Era o quadro de Jesus misericordioso, diácono. E eu peguei aquele quadro, coloquei na parede, apontei de novo o dedo para ele e falei, olha, se o Senhor existe, se o Senhor está ressuscitado, vivo mesmo, faz uma coisa para mim, me tira dessa vida que eu estou, transforma a minha vida como você transformou a água para o vinho e me faz acreditar que você me ama, me faz acreditar. E naquele dia, me veio uma coisa no coração, de eu conversar com um padre a qual era um padre que eu conhecia desde criança. E eu cheguei para ele, lembro que eu falei com o padre Antônio Damásio, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, não sei se você conhece, lá no Barroca. E virei para ele e falei, padre, não é por nada não, mas isso para mim é uma palhaçada que você faz. Tá no altar, celebrando o quê? Isso não existe. Eu não acredito nisso, não é possível. E ele virou para mim e falou assim, Luiz, não acredito que você está falando isso, sua avó que te criou, uma moça plena que estava o tempo inteiro, sua mãe, mas por que você me diz isso? E eu virei para ele e falei, olha, com tudo que já aconteceu na minha vida e vem acontecendo, eu tenho um vazio dentro de mim tão grande, que eu não sei como que eu vou preencher. E ele virou para mim e falou assim, filho, você tem Bíblia? Eu falei, não. Ele pegou, me deu uma Bíblia da CNBB, lembro, tenho ela até hoje, e ele escreveu assim, esta será a palavra do seu caminho, e me deu. Naquele momento eu peguei a palavra e comecei a ler. Só que o primeiro amor, quando ele vem, a gente tem a impressão que tudo vai ser 1000 flores, 1000 maravilhas. Mas Jesus, ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que seria possível, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo e nós somos a imagem e semelhança dele, nós também somos capazes de vencer o mundo, com a graça dele. Então, naquele momento em que eu comecei a ler a palavra, aprofundar mais naquilo que Deus queria para a minha vida, e a gente acha que as coisas começam a estruturar, a minha vida novamente ela foi de 180 a 360, ela foi fazendo voltas e voltas e voltas, e eu caí de novo num buraco ao qual eu achei que eu não ia mais cair. A qual um dia as pessoas que estavam comigo, que me deram um lar um dia, viraram para mim e falaram assim, olha filho, hoje você tem 18 anos, pega as suas coisas e vai embora. Naquele momento a minha vida voltou de novo ao zero. E eu virei para ele e falei, nossa, mas o Senhor me deixou de novo sem teto, de novo sem moradia, de novo sem pessoas, de novo sem a quem me acolher. Só que naquele momento me veio algo no coração assim, filho, você quem pediu. Você quem disse, transforma a minha vida, eu estou transformando a sua vida. E naquele momento eu liguei para a única pessoa que eu tinha naquele momento, que era um amigo. Falei com ele, falei, olha, eu não tenho aonde morar, eu não tenho aonde ficar, me socorre. E ele virou para mim e falou assim, não, vem para minha casa. E eu fui. E eu virei e falei, nossa, aquilo que eu pedi ao Senhor, Ele concedeu a mim uma vida nova, algo novo. Eu vou começar do zero. E fui. Só que, diácono, a gente conhece as pessoas quando a gente convive com as pessoas. A gente conhece aquilo que a gente quer quando a gente realmente está com as pessoas. E eu entrei dentro de uma casa a qual foi aberta as portas para mim. Uma casa a qual me acolheu. E eu sou muito grato a isso.
Só que, de certa forma, a gente tem que olhar por 2 parâmetros. E naquele momento, as pessoas a quais me acolheram eram de outra religião. E aí eu fui conviver e entender o que estava acontecendo, e eu entrei em uma casa de espiritualidade e de umbanda. Então eles queriam me tirar daquilo que eu tinha, da minha essência, a essência católica, a essência do Cristo, e me colocar em uma doutrina que não tem nada a ver com o que a gente professa. E aí eu fui vivendo aquilo, comecei a frequentar centros espíritas, comecei a frequentar coisas que não convêm a cada cristão. E aquilo ali foi me deixando cada vez para baixo, cada vez mais assim, sem chão. Até que um dia eu cheguei para essa família e falei: olha, tudo isso aqui para mim é vazio. Eu frequento, mas eu não encontro Deus. Eu ouço as pessoas falando, mas eu não vejo Deus realmente. Eu preciso voltar a ter uma essência a qual Deus quer na minha vida. Eu preciso pelo menos achar aquilo que Deus falou no meu coração um dia. Eu preciso voltar para a igreja. E naquele momento eu não pensei 2 vezes, fui para a paróquia a qual eu sou hoje e comecei a caminhar dentro da igreja. Então comecei a frequentar o crismei, comecei a frequentar o grupo de jovens, a qual estava fazendo parte. E naquele momento, vivendo tudo que eu estava vivendo, né, de uma nova família, de uma nova casa, Deus ele colocou algo na minha vida que foi sobrenatural, e é aquilo que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã. Quando Deus ele toca na nossa vida, eu gosto de pensar o seguinte: Deus ele sempre sabe como nós somos, o que nós estamos e o que nós vamos fazer. Ele sempre sabe disso. Então eu gosto de pensar que Deus ele olhou para mim do alto, diácono, e falou: Luiz, eu sei muito bem o que você está sentindo, sei do que você precisa e sei daquilo que você vai precisar. E naquele momento que eu estava pedindo, eu lembro que em uma Santa Missa, a Santa Missa da minha vida, eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Naquele dia, diácono, algo aconteceu dentro do meu coração, que foi como se algo tivesse estourando dentro de mim, literalmente estourando. Eu senti meu coração numa chama tão grande que eu não sei realmente falar aquilo que eu estava sentindo naquele momento. E a única coisa que eu sentia naquele momento era vontade de chorar. Eu apenas chorava. E eu imaginava que Jesus ele estava fazendo algo comigo, mas eu não sabia o que era. Mas eu sabia que ele estava trabalhando em mim. Sabia disso. Até que um dia, nesta caminhada, nesse tempo todo, nesta Santa Missa, eu parei, olhei para Jesus sacramentado, virei para ele e falei assim: Senhor, eu estou aberto ao teu querer. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Eu não era uma pessoa que lia a palavra, eu não era uma pessoa que rezava um terço, eu apenas era uma pessoa que estava com o coração aberto, com vontade de ser amado, com vontade novamente de conhecer aquilo que as pessoas me apresentaram um dia. E fui para casa com esse intuito de querer conhecer um pouco mais sobre Deus. Quando eu cheguei em casa, diácono, eu lembro que eu peguei a palavra, abri ela em qualquer passagem, e eu lembro da passagem de Mateus. Estava falando da passagem de Mateus, e eu lembro que eu estava lendo e me deu uma vontade muito grande de rezar. E na época eu não contemplava mistérios, eu não tinha uma vida de oração. E eu peguei esse terço, comecei a rezar: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quando eu cheguei em Jesus, não é como se eu tivesse dormido, mas algo aconteceu a qual eu estava deitado na minha cama, e de repente eu fui levado à paróquia a qual hoje eu estou. Pode parecer algo estranho para você que está nos acompanhando, mas realmente, quando eu estava rezando, Deus me levou naquele lugar. E eu lembro direitinho, diácono, que eu estava no terceiro banco, na terceira fileira, de frente para o altar.
E eu lembro que tinha muitas pessoas na minha frente, E eu não conseguia ver o que estava acontecendo no altar. A única coisa que eu vi é que tinha um padre que ele estava andando para um lado e para um outro, e parecia que ele estava fazendo uma homilia. E eu lembro que eu esticulava, eu olhava para um lado, olhava para o outro, querendo saber o que ele estava falando, e eu não conseguia nem ouvir e nem ver. Só que de repente o padre, ele parou de falar o que ele estava fazendo, e ele foi se sentar na cadeira e de repente todas as pessoas que estavam na minha frente, elas sumiram. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para frente e eu vi algo que os meus olhos eles não conseguem até hoje. Depois de 7 anos disso que aconteceu, eu não sei te explicar. Mas eu lembro que quando eu olhei para o altar, eu vi um homem, ele estava com uma veste bege, como se fosse uma linhagem, um linho, bem bege, que eu não sei explicar. Eu nunca vi essa roupa, nunca vi na minha vida. Era uma túnica, só que uma túnica branca, era uma túnica completamente diferente. E quando eu vi aquele homem, era um homem, eu não consegui ver o rosto dele. Eu vi os cabelos longos, essa túnica. Sabe quando você toma um susto e você gela? Eu gelei, eu fiquei com muito medo porque eu não sabia o que era aquilo e o que estava acontecendo. Só que no momento que eu olhava para ele e eu via a sua túnica, mas eu não via o seu rosto, eu via os seus cabelos atrás daquele altar, uma voz dentro do meu coração disse assim para mim, é ele. Era uma voz feminina, era uma voz de uma mulher. Falava comigo, é ele. E naquele momento, aquele medo, aquele gelo, ele se transformou em calmaria. E de repente, a hora que eu me dei por mim, eu estava no meu quarto com o meu terço na mão. E eu lembro que eu comecei a chorar. E a única coisa que me vinha no meu coração falava, é ele, é ele, é ele. E naquele momento, meu irmão, minha irmã, começou a minha caminhada. Começou a minha trajetória de dizer para você que se Deus ele não tivesse tirado os meus pais, eu hoje não estaria aqui com vocês testemunhando aquilo que Deus fez na minha vida. Se Deus hoje não tivesse colocado pessoas na minha vida, a qual hoje não estão mais aqui porque Deus tirou também, eu não seria uma pessoa hoje a qual eu estou pregando o Evangelho, a qual eu estaria hoje falando para você e filho, você que nos acompanha, você que é dependente químico, que está nas drogas, que tem tudo, tem pai, tem mãe, tem amor, tem a sua casa, tem aonde ter um aconchego de dormir, nunca passou uma dificuldade na vida. Filho, eu quero te dizer nessa noite que Deus ele tem um projeto na sua vida imenso. Ele tem algo na sua vida que você nunca imaginou. E isso que eu estou falando com você não é para você pensar que é apenas mais uma lorota, mais uma falácia de um pregador que você sempre escuta. Não. Ei, quem está falando com você é um menino de 25 anos, a qual não tem nada neste mundo. Não tem pai, não tem mãe, mas tem algo que muitas pessoas precisam ter, que é o amor de Deus, que é o amor de Nossa Senhora. Porque aquela mulher, aquela voz que falou comigo é Ele. Eu tenho certeza absoluta que era ela. Porque daquele momento em diante ela nunca mais me deixou. Desde a minha infância até hoje com 25 anos, Nossa Senhora de Fátima nunca me abandonou. Sempre com uma imagem, sempre com um sinal, ela sempre esteve comigo. E eu quero dizer para você nessa noite que com essa passagem de Tomé, assim como eu disse para ele naquele dia, que eu iria acreditar somente se ele fizesse algo na minha vida. E ele fez na vida de Tomé também. Ele fez Tomé tocar na ferida dele. E ele me fez tocar também nele, ressuscitado, eucaristicamente. Eu toquei em Jesus, filho. E naquele momento, quando eu vi, quando eu senti, eu proclamei, meu Senhor e meu Deus. Eu quero nessa noite que você proclame isso na sua vida. Não sei a sua história, não sei o que você passa, mas eu tenho a certeza que Deus ele tem algo diferente para fazer para você. Proclama isso hoje na sua casa, meu Senhor e meu Deus. Proclama isso na sua vida como Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor do seu passado, do seu presente, do seu futuro.
Ele tem algo a fazer para você. Deus tem uma promessa na sua vida. Acredite nisso. As pessoas podem duvidar. O mundo pode estar caindo. Tudo pode estar dando errado na sua vida. Mas acredite, Deus, Ele tem algo para você. Diácono, é algo que Deus coloca no meu coração nessa noite. Muito forte. Para que a gente novamente lembre quem nós somos, de onde Ele nos tirou e de onde nós estamos. Diácono, quero imensamente louvar a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês, o dom da vida deste canal. Que Deus ainda coloque muitas pessoas que sejam canais de graça aqui para falar. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão se sentar aqui ainda têm algo a fazer na vida de cada um de vocês. E principalmente de quem está nos assistindo. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com o Senhor, falando com vocês. Porque Deus, Ele tem algo a fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado eternamente. Amém. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. E o medo se vai, eu voltei para ti. Portanto, te amar toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração. E o medo se vai, eu voltei para ti. Portanto, te amar toca o meu coração. Eu sou a tua paz.